Olá, sejam bem-vindos à Elétrica do Batom. Hoje a nossa live vai ser com a convidada Cristina Lissotti. E antes da gente começar propriamente dita essa live, como esse mês é um mês dedicado às mulheres, né? Aliás, a Elétrica do Batom, ela é toda dedicada às mulheres, mas esse mês em especial eu quero começar essa live um pouquinho diferente, lendo um poema de Cora Coralina, que além de uma homenagem da Elétrica para as mulheres, eu acho que tem a ver um pouco com o que a gente vai conversar hoje. Então o poema se chama Todas as Vidas, tá? E diz assim: vive dentro de mim uma cabocla velha, de mal olhado, acocorada ao pé do borralho, olhando para o fogo, benze quebranto, bota feitiço, Ogum orixá, macumba terreiro, Ogã pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso de água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga, bem cacheada de picumã, toda pretinha, pedra pontuda, com buca de coco pisando alho e sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha, filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto da terra, meio casmurra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, fingindo alegre seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida mera das obscuras. Então, com esse poema de Cora Coralina, a gente faz homenagem ao mês de março, mês dedicado às mulheres. E agora a gente vai, então, conversar. Alô? Oi, Cris! Oi, Isra! Tudo bom? Tudo, cheguei a me emocionar, que bonito isso aí. Ah, que bom, que bom. Eu invento umas coisas de última hora, depois eu fico pensando se eu me arrependo ou não de fazer. Cris, te apresenta para a Elétrica do Batom, para nós. Muito bem, eu estou aqui convidada pelo Israel. Eu já tinha ouvido falar da Elétrica do Batom, mas eu também estou conhecendo a Elétrica do Batom com mais profundidade. Eu sou isso, e hoje eu passei batom. Então eu sou uma pessoa... a gente não está mais passando, né, com essa história de usar máscara. Eu acho que eu sou uma pessoa simples, eu trabalho e tento cada dia me simplificar mais, porque eu acho que isso é para isso que a gente serve, né? Para ir se desbastando de muitas cascas que quando a gente era criança não tinha, e quando a gente vai crescendo vai sem querer incorporando, e eu acho que quanto mais a gente vai se limpando delas, mais simples fica. Enfim, profissionalmente eu trabalho com bioquímica, com dança, pouco esse ano passado, porque, né, por causa da pandemia, com ideias, com artes. Eu estou trabalhando muito com a questão dos têxteis e qual o vínculo que isso tem com o movimento. Eu sou uma mulher de 48 anos, 1,79 m, deixa eu ver, cabelo castanho. E um pouco branco ainda, mas que fica disfarçado na rena. Agora estou usando óculos para enxergar de perto, daí então agora assim, tipo, para eu poder ler as letrinhas. E tu sabe que
É bom, faz bastante tempo que a gente não conversa, né? E aí, quando eu te convidei para escrever o texto, e aí tu mandou o texto, eu li, quando eu li ele, eu enxerguei tu falando, eu enxerguei tua voz em cada palavra, porque aquilo, eu como te conheço, né, eu dizia assim, é muito a crise, isso é muito de dessas essas multi-coisas, e o jeito que tu escreveu foi muito, muito teu mesmo, achei ótimo o texto. E para quem quiser, né, que vai lá no blog ler, e a gente vai falar hoje um pouco dessas multi-coisas, né, Cris? Nós nos conhecemos na dança, né, através da dança, e muitas coisas em comum também dentro dessas multi-coisas. E eu fico me perguntando, para te fazer essa pergunta, será que o fato da gente se entregar a uma forma artística, no caso, no meu caso ali a dança, né, foi a primeira, eu não sei se foi realmente a tua também a primeira, dessa forma, sim, claro, fiz outras coisinhas antes aí de pintura e tudo mais, nos abre, nos expande de tal forma que a gente começa a absorver uma porção de outras coisas e que destoa tanto daquilo que de repente a gente escolheu profissionalmente primeiro, né? Eu venho de um viés técnico e tu vem ali com a bioquímica, tu vem com essa coisa fora, né? Fora da arte. Tu acha que quando a gente se entregou a primeira vez a uma coisa artística, a gente se expande, se abre a isso? É complexa a tua pergunta, mas eu não. Primeiro, eu não acho que é fora. Eu não acho que é fora. E eu demorei muito tempo para entender que, ao contrário, tem a ver. Eu acho que o ser humano, nesse pensamento que a gente vem lá de trás, de uma coisa muito do aprofundamento, a gente teve uma ideia de que era necessário ser especialista em uma coisa só. E essa ideia talvez sim tenha bloqueado, e por isso tu diz fora, mas eu não acho que é fora, tenha bloqueado, porque é do tipo, bom, você tem que ir só por aqui, o resto tudo tá fora daqui. Né? Uhum. E aí, se a gente olha para trás, a gente enxerga seres humanos mais livres, exatamente pensando, não nos comparando. Sim. Da Vinci era engenheiro, artista, lá. Então, não tinha uma só direção nesse caminho. Por isso, eu acho que é dentro, porque se a gente escolhe isso, é porque também está dentro. Eu me lembro exatamente quando eu tinha 16 anos, que foi quando eu entrei na faculdade, eu me formei com 21. E ontem até eu estava conversando com uma menina que tá, porque eu estou perdida na vida. Eu digo, amor, a gente vai passar a vida inteira assim. Só vai terminar quando a gente morrer, porque a melhor coisa da vida é ir cada dia mais se achando. Porque a gente vai mudando também, né, Isra? Eu penso. Sim. E então, aos 16 anos, eu me lembro que eu tinha essa questão da arte muito forte, mas eu também tinha uma consciência do país onde eu morava e da minha natureza, de que eu tenho muita dificuldade, e talvez porque nasci numa família que me deu muita coisa. Eu estava também contando, eu namorei um guri que era da dança também e que nasceu numa estrutura muito, 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 muito pobre. Então eu vi ele se movendo de uma maneira mais fácil do que a minha, que fui um pouco criada na almofada. Entende? Uhum. Então, eu me lembro de ter essa consciência da minha necessidade básica do que eu conseguia. Tipo assim, eu preciso saber que eu vou conseguir pagar meu aluguel. Isso, senão eu entro num lugar de ansiedade muito grande. Ele tinha uma calma mais fácil. Por quê? Porque já vem de um lugar que já aprendeu desde sempre a lidar com isso. Então, nessa consciência, eu me lembro dessa escolha que tinha a ver com libertar minha arte. Eu vou estruturar na minha vida algo que permita
que eu nunca precise vender essa minha arte aqui. Que ela possa ser tão livre que ela não esteja vinculada com o dinheiro. Do tipo, eu não tenho que fazer nenhum trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro com a arte, entre aspas. Eu não estou dizendo que não se deva esse caminho. Eu acho que ele é um caminho mais duro do que o que eu escolhi e que no meu pensamento é esse. Ao mesmo tempo, tem um medo aí, né? De não conseguir dar conta de viver só de arte. Mas a gente mora nesse país e a gente sabe da dureza que é viver aqui. Sim. E quando, enfim, nessa época da faculdade, então isso foi o pensamento para entrar nesse caminho, que era para estudar o corpo. E hoje em dia eu me dou conta, porque a bioquímica estuda absolutamente essa magia que é o corpo da gente. A gente é biologia e química o tempo inteiro, além de eu acreditar que a gente é alma também. Mas, e aí então eu tinha um namorado, eu disse, bom, quando eu terminar esse curso, daí eu vou conseguir abrir as coisas das artes. E só que isso era 1991, 2. E ainda tinha esse pensamento, né, Isra, muito fechado. Eu fiz umas cadeiras, por exemplo, nas artes plásticas, digo, ai, eu não. Aí ia dançar, era balé. Gente, eu era boa bailarina quando eu era criança, mas eu era muito alta. E eu me lembro da minha professora de balé, estavam todas assim, e eu fazia assim, ó. E ela me olhava daqui, que eu vou fazer contigo? Porque era um pensamento de padrão, né? Isso a gente sabe do balé clássico, absolutamente assim, num grau de exigência, de perfeccionismo, que, bom, enfim, eu também era meio assim, do tipo, o que eu vou fazer contigo? Tipo, vou dar uma volta, vou jogar vôlei. Então já tinha essa coisa da dança, mas também não tinham outros caminhos para conseguir encontrar e que a gente vai encontrando conforme vai vivendo. Sabe que tu falando isso foi muito parecido comigo, tá? Porque a escolha que eu fiz, ela foi parecida com a tua. Eu vinha de um viés muito técnico de coisas. Eu comecei a fazer eletrônica com 14 anos, estudar eletrônica com 14 anos. E essa formação, né, que vinha nos preparando para ser empregados, né, para ser ali funcionários de empresas grandes, né? O grande sonho era você trabalhar numa Marco Polo, trabalhar no Dom. E então eu fui me preparando para isso. Quando eu me lembro que eu gazei aula para assistir um festival de dança que estava acontecendo em Caxias, que depois foi para Bento Gonçalves, né? Que a gente acabou perdendo isso, mas lá o primeiro ou o segundo eu fui assistir, fui sozinho, gazei aula, fui sozinho lá ver o que era que estava acontecendo na Casa da Cultura. E ali eu me apaixonei por aquilo. Né? Assim, foi muito forte assim, me apaixonar por aquilo que estava acontecendo. E aí eu fui procurar dançar. E os meus pais, eles sempre incentivaram as coisas que eu fazia. Porque para um menino na época chegar e dizer assim, eu vou dançar jazz, eu vou fazer balé, era problemático. Muito, né? Muito. E eu nunca tive isso dentro de casa. Meu pai e minha mãe falarem qualquer tipo de coisa nesse sentido. Assim, né? Sempre me apoiaram, fui. Minha mãe sempre minha mãe e meu pai, né? Sempre me apoiando. Mas eu também cheguei no ponto que eu fiz essa mesma reflexão que tu. Eu não vou conseguir viver disso porque pensamento meu também de época, né? Porque eu tô fora dessa curva, né? Eu tenho perna torta, não tô nesse padrão de movimento, de energia, mas eu gosto disso. Eu vou até onde eu posso com isso. E aí, né, passa o tempo e aí a gente vai aliando essa coisa, vai tecendo isso, né, da técnica. Bom, se eu não me destaco dentro como bailarino dentro desse caso, né, eu vou continuar nesse meio, mas eu vou fazer as duas coisas. Eu vou projetar a luz que faz tanta parte desse espetáculo, vou ficar nesse bastidor disso porque isso me agrada muito. E a gente tece essas coisas, né?
quando tu falou nessa multiface, nessas multicoisas, eu me enxerguei muito ali. E por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Porque ali foi meu ponto de expansão. E tanto que quando eu fiz uma especialização e aí eu escrevi um artigo sobre a, essa coisa como é que eu vou te dizer? Eu aliei a arte, né? Eu sempre escrevia, eu sempre buscava colocar a arte dentro daquilo. E aí, dentro dessa especialização, eu fui escrever sobre criatividade. E eu tinha um professor na especialização que ele era o diretor de RH de uma dessas grandes empresas aqui de Caxias. E aí estava nessa época de currículo, e aí fica aquele negócio assim, não, tu tem que fazer o currículo, tu tem que botar aquilo que é para a vaga que tu vai querer, né? O teu objetivo com a vaga. E eu disse para ele, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que esconder todas as outras coisas que eu faço? Uhum. Será que não é... Aí eu enfrentei ele e disse assim, será que não é um pouco de falta de competência da seleção disso, de entender que dentro da tua empresa, onde eu sirvo, e não eu esconder o que eu faço para entrar dentro da tua empresa? Uhum. Tem um pouco Eu acho que é isso. Mas eu acho que isso é um pensamento mais atual, sabe, Israel? Eu acho que a gente vem de uma época em que era isso, mais ou menos ainda um molde, né? Bom, para eu ser, sei lá, advogado, eu tenho que usar taier. Entende? Uhum. Tinha assim, um padrão que eu acho que agora está se alargando nesse sentido de ok, eu posso fazer isso, aquilo outro, e uma coisa vai ajudando a outra, que tu tá me falando que tu, e as pessoas que te conhecem também sabem que tu trabalha com luz, iluminação cênica, então tá absolutamente dentro de ter estudado elétrica, né? Sim. E as ciências são muito legais, eu acho que elas são muito contíguas ao pensamento artístico criativo, sabe? Eu gosto de estudar matemática, eu amo estudar química, porque é uma viagem, né? É uma fantasia. Ou tu fantasia na tua cabeça as moléculas e os átomos e para lá, ou tu não entende nada. Entende? Então eu acho que vai dando ar para o pensamento e vai trazendo informações que realmente eu acho que a gente não, ao contrário, tem que valorizar e não botar fora. Ao contrário, assim que nem tu está dizendo, tem que botar luz e não esconder. Exatamente, eu tava justamente pensando nisso. E aí vem uma outra coisa, num outro momento, que é assim, alguém te diz, não, mas espera aí, tu tá fora de foco. Tu tem que focar em alguma coisa. Meu Deus! É que é moderno também agora déficit de atenção e hiperatividade. Certo que eu ia ser dessas aí diagnosticada na época do colégio, certo? Porque na minha época não tinha. A professora me xingava que eu ficava conversando. Mas hoje, certo que eu me enquadrar nessa coisa aí também, que eu também acho que não é. Porque, de fato, se eu me olho, eu tenho um mundo interior e eu presto tanta atenção em tanta coisa que, obviamente, eu não consigo prestar atenção em tudo. Eu duvido o ser humano que dê conta de absolutamente tudo. Se ele está dando conta de uma coisa, talvez outra vá passar batido. Então, é só aonde tu tá com a atenção e o que é que tu tá aprendendo, né? Não digo que isso não exista, mas eu acho que daí esse é o pensamento do dia atual, entende? Da coisa, então agora é déficit de atenção e hiperatividade. Pobre das crianças que não sabe, não pode pular numa árvore que nem a gente podia. Sim. Enfim, eu acho que é isso. Não tem que... Entende? Bom, talvez a pessoa que tem essa coisa, assim, esse interesse para uma coisa só, ela tem que focar. Sim. Mas a gente não tem que colocar fora isso que é gostar de muitas coisas. É porque aí o foco tá aqui, depois realmente o foco vai para lá e talvez isso tudo se costure. Agora eu vou falar um pouquinho... Sabe que eu tive aquela obra que tá ainda ali parada, que é uma coisa que eu quero poder fazer uma performance, mas ela pensa e me representa exatamente isso. A gente é circular,
a gente não é retilíneo. E eu acho que no entorno desse corpo, que é um circular ou um cilindro, cabem 1000 arestas. E, Sim. sabe, eu acho que a gente tem que poder circundar as coisas, sabe? Não tem que ficar assim, só para uma direção. Eu não sei. Eu, quando fiquei assim, indo só numa direção, eu estava doente. E eu sofri muito, muito, muito de dor emocional. Eu sofri muito porque eu mesma não permitia esse movimento de circular sobre o meu próprio eixo, sabe? Não sei se eu consigo me explicar. Mas eu acho que isso é um pouco doentio, assim, é um pensamento que engessa. Uhum. Eu sei explicar exatamente. Eu também passei nesse processo de ficar, de tentar focar num negócio, e aí eu me senti totalmente amarrado. Quando eu me afastei de coisas que eu gostava e que gosto muito de fazer, e me afastei por algumas circunstâncias, aí eu comecei a ficar doente, eu comecei a ficar totalmente diferente. Quando eu parei realmente de dançar, né, acompanhou a gente se acompanhou na época, em questão de meses, eu aumentei 25 quilos, É doido, né? sabe? Eu disse, meu Deus, eu não consigo mais nem caminhar direito, eu não consigo pensar, acabou a energia. Antes eu estava sempre com a cabeça funcionando, com 1000 coisas, e de repente me pego sem iniciativa, sem ideia, sem... O que está acontecendo comigo? Eu preciso voltar a circular, preciso voltar a assistir coisas, eu preciso voltar a ver, né, coisas assim, e me expandir, realmente ficar nesse processo de expansão, né, das coisas. Porque eu acho que muitas das coisas, se a gente não tem essa atenção às coisas, hoje eu dou muito treinamento na área de segurança. E eu sempre começo a falar com o pessoal, projetando para eles o que pode acontecer, porque esse é um trabalho de dizer, meu amigo, se você não fizer tal coisa, olha o que isso pode trazer para ti. Olha o que isso pode acontecer, né? Se você sofre um acidente agora, o que acontece com a tua família posteriormente? Então, conseguir transportar fazer com que as pessoas consigam expandir esse raciocínio para chegar a algum lugar. E eu acho que a arte, esse todo envolvimento que a gente teve, ele me proporciona fazer isso com mais facilidade, né? Eu vejo que existe uma dificuldade de outras pessoas, às vezes, acompanhar um raciocínio que, para a gente, às vezes, está tão claro, porque a gente está aberto a informações, né? Não sei se tu tem esse mesmo raciocínio. Eu acho que é bem difícil dançar. Bem difícil mesmo. Eu acho que é bem difícil mesmo. E eu não estou falando do dançar uma coreografia. Eu estou falando de dançar a vida, que tem a ver muito antes do que dançar uma coreografia. Para mim é só colocar isso na dança do concreto, é só uma maneira de estar me dizendo que do tipo, presta atenção em ti e qual é o teu movimento interno. E esse movimento interno, ele pode estar, tu entende? Eu sei lá, posso ser um mega engenheiro e ser muito bom bailarino, mesmo que eu não dance, sei lá, contemporâneo, samba de gafieira, de fato com o corpo. Eu acho que trazer para o corpo é só uma maneira de... Trazer para o corpo, não. Trazer de dentro para fora para o corpo é só uma maneira de lembrar sempre que tem que estar olhando para essa maneira de viver, para essa maneira de pensar, para essa abertura e ver aonde que, tipo, onde é que eu tô bloqueada. Eu imagina quanto tempo que a gente dança. Eu até outro dia estava me lembrando daquele que nós fazíamos um golpe, que tu ficava na frente e fazia força para minha perna subir, para parecer que ela era na cabeça. Lembra disso?
Sim, O pé sim, de eu tava baixo saía. lembrando disso. Para te ver como a gente também ainda tinha uma ideia de forma, né? Tu vê a ideia Sim. da forma, que a forma é com a Uhum. perna lá em cima. Depois a gente pode contar isso em outro, né? Deixa isso. A tal da ideia da forma. Me perdi no que eu estava falando. Você estava falando de que um engenheiro pode ser um bom bailarino, mesmo que não. Ah, não. E a coisa da ideia da forma. É o quanto que a gente pode ir limpando essa ideia da forma. É, Entende? Bom, não existe uma forma. Ah, tá, mas é que eu achava assim, bom, mas talvez não seja assim, menos forma. Menos forma, sabe? Mais natural, mais natural. E não faz muito tempo, eu achava que a minha coluna era retificada em algumas coisas, bem uma coluna de balé clássico. Quando eu faço aula de balé clássico e aí eu fiz uma aula super mega em Nova York e tal, e era para fazer sauté. E todo mundo se balançava as costas e o professor disse, olha ela como ela mantém bem reto. Eu digo assim, não é que eu mantenho, é que eu sou um pouco reta, mas deixa quieto. Mas, então, eu tinha uma ideia de que as minhas costas eram retificadas. E não muito tempo atrás eu entendi que elas não são, elas têm movimento, mas é bem um pouquinho. E eu vejo o movimento daquelas colunas que fazem isso, sabe? Que eu amo. Aquela coluna baiana, sabe? Que se gira assim e que gira assim, é uma coisa negra, sabe? É de um. E eu acho que isso vem daqui. E, obviamente, a minha coluna retinha vem de uma formação de casa, de pai e mãe, sabe? De um pensamento mais retinho. Mas que agora eu me dando conta que ela tem movimento e um pouquinho, isso vai fazendo sentido para mim também. Mas é uma análise, caramba, de se olhar muito. E é uma viagem, né? sim. Israel, do tipo, a minha coluna, tá, eu sou. Não, 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 pera, eu tô vendo, eu tô encontrando. E quanto mais eu vou aprofundando, mais eu vou vendo isso. Para mim, eu ponho no corpo, mas isso deve estar mais fundo para eu conseguir enxergar no corpo. Sabe que quando a gente começou, né? Quando eu comecei no contemporâneo, que aliás era balé moderno, aí depois a gente começou contemporâneo, foi essa mistura, de repente eu estava lá na Sojipa sem saber o que eu estava fazendo lá, né? E, e aí me apresentando uma porção de gente, e aquela pergunta que a gente faz quando vai andar no palco, o que eu estou fazendo aqui? Eu comecei naquela época eu não tinha tanta percepção, era movimento, era trabalho, era movimento, era trabalho, era assim, era, né, pose, era posição, era posição. Mais adiante, com o passar do tempo e o próprio, assim, bom, eu entendendo que, isso eu não vou conseguir fazer dessa maneira. E a gente vai começando a olhar para dentro e percebendo as coisas que a gente tem, né? E isso para mim foi muito importante acho para vários momentos na vida, né? Mesmo fora daquele ambiente da dança, o fato de estar me percebendo como eu tô, o que eu tô sentindo, ele me ajudou no dia a dia de várias outras formas, né? E quão importante se tivesse tido essa consciência antes, né? Mas a gente não tinha essa. Acho que todo mundo estava tão pensando tanto de uma forma que a gente não se achava à vontade de sair fora, né, daquilo, né? É por isso que eu acho que a gente está entrando numa educação um pouco mais livre, sabe? Eu acho que no colégio, talvez ainda menos, mas já está se repensando, sabe? Maneiras de construir um pensamento nas crianças de uma forma menos rígida, mas isso não quer dizer que elas vão ser, sei lá, sabe, rebelde ou mal educada, mas mais expressiva, mais verdadeira, me parece. Eu não tenho filhos, mas eu vejo assim com os filhos das minhas amigas que as coisas são os colégios também estão começando a abrir, sabe, para outras ideias. Eu acho que a dança também, né? Nessa época, eu acho que hoje em dia nem pode mais, mas enfim, tinha a cultura da magreza que eu passava, eu era um risco.
Mas a minha irmã era pequena, ela tinha menos, sei lá, do que 4, 5 anos. Todas as crianças com 4, 5 anos, elas têm aquelas barriguinhas assim, né? Que é uma panceta de criança. A professora baixava o maiozinho, tinha que se olhar de lado. E quem não conseguisse perder a barriga aos 4 anos, 5, ia dançar de laranja. Tu me diz. É demais, é muita loucura, é ridículo. Aí isso explica porque a Carol não pinta mais nada de laranja hoje. E odeia comer laranja. Olha o que a gente está falando dela, depois ela ouve. Mas isso hoje eu tô, né, tu sabe que eu tô com o Benício, né, tô numa outra viagem, então esse filho, essa vida, né, que tá acontecendo agora, depois de uma idade que eu já achei que eu não ia mais passar, né, participar disso, assim. Não pela possibilidade, mas pela projeção, né, você tem uma criança hoje, e eu tô com 47 anos também, e aquilo demanda uma energia que ficou lá atrás, a minha energia, né? Não, e o mundo tá complicado, né? A gente podia brincar de noite na rua, agora... Tá muito complicado. E a gente vem de um outro viés também, que era o seguinte, essa tecnologia toda que ele está vivendo, né? Quer dizer, hoje ele está vivendo uma pandemia, ele está vivendo, eu falo para Vivi que ele vive no meio de velhos, só com velhos, né? São os avós e os pais, e ele não está podendo brincar com as crianças, ele não está convivendo, porque a gente está segurando essa onda, né? De estar em casa, e está sentindo vendo quanto isso faz falta no desenvolvimento dele de relação e tudo mais. Mas ele tem uma energia uma energia muito expansiva, e como ele fica mais em Bento Gonçalves, lá tem um pátio grande, tem grama, tem canteiro para plantar, e aí dali a pouco ele está com a boca cheia de terra, são coisas que, né, e ele já sabe, ele tem 1 ano e 6 meses, e ele quer se ver no telefone, né, porque a gente tem essa possibilidade de fazer mais registros hoje, né. Se pegar da minha época, lá eu tenho poucos registros da minha infância, né, porque era mais difícil fazer. Então hoje a gente registra tudo, está conversando agora, e aí ele se olha. Ele gosta de se ver ele fazendo as coisas, ele correndo, pulando, ele gosta de olhar ele fazendo. Ele pega, senta e fica prestando atenção naquele que está ali fazendo o que ele pensa, sabe? E aí eu fico olhando ele se movimentar, se cair, se equilibrar e tudo mais. E se como é bom ele estar podendo participar disso, mesmo nesse momento que a gente está tão louco, tão doido assim, ele está conseguindo ver, né, esse desenvolvimento dele dessa forma, e tentando segurar ele o máximo possível, né, nessa questão tecnológica que ele vai viver num mundo completamente diferente do que eu vivi com a idade dele, né? Mas sabendo que a gente está aberto a essas coisas, né, de um ambiente um pouco mais permissivo de dança. Ele dança, ele assiste as coisinhas e ele se movimenta, e aí ele imita o movimento daquilo que está lá do jeito dele, sabe? E é muito bom ver isso, assim, ver essa coisa acontecendo, que ele está fazendo do jeito dele. Né? Que ele está se movimentando, que ele está ouvindo aquela musiquinha e ele está dançando do jeito dele. Não importa se o bonequinho lá está rebolando, ele está só mexendo os pés e está tudo bem. E isso tem a ver
que a gente estava conversando, né? Da gente ter essa liberdade, né? De pesquisa, de entendimento, de coisas, de olhar para o todo e não estar mais tão focado, né? Eu acho que as próprias universidades, a própria faculdade, ela está expandindo, né? Não está só ficando lá, sou engenheiro e agora, né? Então, vamos entender um pouco de empreendedorismo, vamos entender um pouco de outras coisas, vamos ter vamos se envolver com outras coisas, comunidade, vamos entender, né? Sair um pouco dessa coisa. Eu tenho visto esse movimento. Estou um pouco mais fora, não voltei, estava fazendo mestrado, mas não segui, né? Dei uma pausa nele, até para resolver essas questões também, assim, será que eu faço? E aí a gente vai muito longe, né? Ele está fazendo mestrado em turismo. E aí, dentro disso, tu encontra um viés para estudar uma coisa que tem a ver contigo, né? Mesmo pode estar fazendo mestrado naquilo que tu quiser, de repente tu consegue encaixar e achar o viés de convergir para dentro daquilo que realmente te interessa. Isso é bom, né? Eu acho que essas permissões são que nos fazem ser quem a gente é, né? Tá. Porque os interesses são, na verdade, só manifestações de quem a gente é, então a gente permitir que eles se faça nos mostra cada dia mais, o que é maravilhoso, porque, enfim, as coisas vão mudando e a gente também vai mudando. Eu acho que é isso aí, entende? Vai ser a vida inteira assim. Eu acho que é um lugar da saúde, de saúde, poder viver esses processos e não estar talvez existam pessoas mais acomodadas que gostem de um lugar um pouco mais calmo, né? Porque isso também demanda um monte de energia. Sim. Né? Que nem minha mãe lá vem e inventa a moda. Lá vai ela, quando tá quieta, acabou, não sei o que, lá vai ela inventar uma outra coisa. Ela disse que desde sempre eu fui assim. Então, tem a ver também com a personalidade, ou enfim, de desejo de ser mais inquieto, de não, né? Eu não consigo me acomodar. Quando a coisa tá acomodando, se eu estou me acomodando, sempre vem uma onda e me carrega, mas eu sinto, assim, então... eu acho que é poder ir vivendo, ponto. E ir dançando enquanto vai vivendo, entendeu? O meu passinho é pra lá, e aí é isso. Naturalmente, é o que eu tenho, o que eu sou, e ok. E é difícil também, porque daí a gente tem que mostrar os buracos que a gente tem, né? As faltas que a gente tem, os erros que a gente tem. Mas... E agora uma curiosidade minha, Cris, como é que tu te aproximou dessa questão têxtil, dessa questão de lidar com tecido e isso? Porque a gente se conhece há tempo, né? Dançamos muito tempo. Eu sabia, né, da questão do teu trabalho lá e tudo mais, e aí, de repente, a gente passa um tempo mais afastado, daqui a pouco vem com uma coisa nova, eu disse, opa, como assim? Vamos lá. É tudo velho que nem eu, Israel. Tem tudo a mesma idade, porque é isso que eu digo, tá sempre dentro, é só uma coisa que só abriu. Eu cresci, meu pai, a primeira profissão dele foi alfaiate, numa casa com duas vós que costuravam, faziam crochê e andoti, um monte de coisa assim. A minha mãe, quando foi fazer a faculdade, sei lá, os 16, 17 anos dela, fez Belas Artes. Na época, a universidade estava iniciando, ela começou com o curso de Belas Artes, depois migrou para Medicina e aí virou UX. Então, a minha mãe fez Escola de Belas Artes aqui em Caxias. E eu, quando nasci, meu pai já tinha, então, uma empresa, uma fábrica de calça de brim, e eu cresci no meio de tecido, de costureira,
de linha, de costura, a minha mãe, na época, imagina, pensa a época, nos colégios tinha um setor que chamava audiovisual, porque todo o material, tu lembra disso? Tinha uma salinha que era o audiovisual, a minha mãe era a prof do audiovisual, que fazia os materiais didáticos para as outras. Precisava um mapa mundi, a minha mãe que desenhava o mapa mundi para a professora de geografia da aula. Então, nesse lugar onde a minha mãe trabalhava, tinha cola, tesoura, tinta, papel, o escambau. E eu morava na frente do colégio, assim. Então, eu terminava a aula, eu estava ali e tal, sempre nesse lugar do criativo. Quando eu era bem criança, eu tinha uma casinha de brinquedo e eu tinha um clubinho do bordado. Então, na verdade, isso é só, tipo, gente, mas tá tudo por ali, entende? É só ir trazendo, eu digo, e qual é o vínculo que uma coisa tem com a outra? Qual é o vínculo que uma coisa tem com a outra? Qual é o vínculo, qual é a costura que uma coisa tem com a outra? E então, tu só não sabia, que nem diz meu marido, mas é que tu não conta as coisas para as pessoas. É só porque eu não conto, eu sou uma pessoa reservada. Não, mas de fato, né, a gente eu também sou assim, um pouco, né? E o importante é que a gente vai se encontrando em momentos e se descobrindo de novo. Porque quando eu volto lá, eu passo anos como bolsista da escola, de repente eu saio fora, volto e te encontro lá na dança de salão. E eu digo, o que eu tô fazendo aqui? A gente mexe, a gente circula, né? A gente tá nas mesmas coisas, é impressionante isso. É que é muito bom, né? Uma dança, um samba de gafieira, gente, I love! É muito bom. Mas como tudo, lá vem eu com a minha crítica e meu pensamento, agora a gente vai, ó, Giovanni, Rude, todos vocês me ouçam. A dança de salão é a dança de um par que está conversando. E eu tenho uma crítica muito forte, que é a mesma crítica que eu faço com o balé clássico, é que ainda ela tem movimento codificado. Então ela tem a pergunta e ela tem a resposta certa. E eu tenho um par que eu gosto muito de dançar, e tá aí agora, ó, meu coração pro Nando. Uhum. Que tem uma coisa do improviso, porque se ele me perguntou uma coisa, eu respondi meio torto, ele consegue coordenar, e aí entra num lugar que eu amo da dança contemporânea, que é o contato e improvisação. Bom, talvez a gente comece com uma pergunta formatada, mas a resposta não tem que ser aquela, entende? Então, aí eu gosto desta dança que é livre, mesmo tendo um caráter. E é bem difícil a gente chegar nesse grau de conversa, né, com todo mundo, assim. É complicado. Sim. Porque às vezes realmente, meu corpo não sabe dar essa resposta, ou ele não tem essa resposta pronta ainda, ou ele tem outra que talvez o teu fique assustado com essa outra resposta que eu tô te dando, e tu estava esperando a resposta correta. E aí talvez isso leve para um outro lugar, sabe? E eu acho isso tão bom, porque isso é estar vivo, sabe? Enfim, então a gente se encontrou lá, porque eu adoro samba de gafieira. Tu leste essa poesia no início, e de novo meu marido diz, Cristo tem uma neguinha por dentro. Eu tenho certeza. Eu tenho uma criança que é só... Eu amo a minha Cris pequena, e eu tenho uma mulatinha jovem, assim, por dentro, que eu adoro também. E tem a coisa... Eu adoro samba. Eu não poderia ter nascido em outro país. Sou muito feliz, porque eu acho que a gente é muito rico aqui. Sim. Eu também amo o que nós temos de cultura, dessa diversidade de coisas. Eu amo essa diversidade de coisas, de ver essas coisas. E isso que tu falou para mim também, né, na dança de salão, eu sentia isso. E tinha dificuldades em ficar fazendo passos ali, mais dentro desse padrão. E eu me lembro de uma vez num baile
que eu fui fui dançar com a Jennifer, né? E então, assim, a Jennifer era o Ícone. top, o ícone para dançar. E aí, assim, todo mundo tinha esse milindre de dançar. Porque achava que ela estaria julgando, né? Então, eu vou lá, mas eu vou fazer as coisas erradas e daí não vai dar certo. E eu me lembro que nesse baile eu cheguei para tirar ela para dançar e disse assim, Jennifer, eu não vou fazer passo nenhum, eu não sei nem o que eu vou dançar. Só vamos se movimentar. E esse jogo de pergunta e resposta foi muito bom. Acho que talvez tenha sido a dança mais que eu amei mais assim dentro da dança de salão foi aquela E tu volta dançou. que a Isso é gente dançar. dançou, Isso é realmente. dançar. O resto é fazer passo. E fazer Exato. passo é que nem guardadas as, que nem carimbar, que nem entende, é um mecanicismo. E dançar tem uma coisa a mais no meio, sabe? A gente enxerga quem tá dançando e quem tá fazendo passo. E é muito. E não, isso é verdade. A gente vê quando a pessoa está curtindo realmente aquilo que ela está fazendo, né? Seja na dança, seja no seu trabalho, seja no seu dia a dia. Porque às vezes a gente faz uma coisa que não está curtindo fazer, que não está sendo bom e aquilo se torna tão pesado, tão ruim de terminar aquilo, que às vezes você nem consegue terminar ou não vê a hora que aquilo acaba, você sair disso. E é Sim, tão porque não ruim. tá no teu corpo, né? Aquilo tá enxertado, não encaixa, não dá. Não é a tua resposta pra coisa, né? Sim. Mas enfim, nos Cris, encontramos na dança de salão também. que bom que a gente tá tendo essa conversa, né? Depois de tanto tempo, a gente está se indo para o encerramento desse nosso papo, mas que bom, eu quero te agradecer de novo pela tua contribuição. O espaço está aberto para te escrever o que quiser, que a gente publica lá, tá? Por favor, Israel! se tu quiser escrever todos os meses vai ter a tua coluna lá para te escrever. Eu sei que tu pegou e eu disse, Cris, não é uma tese de mestrado, escreve sobre aquilo que tu quiser, né? E aí tu entendeu agora como é que a coisa é. Sim, não, mas eu digo, Jesus, o que eu vou falar, entende? E aí era isso, eu digo, eu vou falar que eu não sei o que eu tenho que falar. Eu vou falar isso que eu tô pensando, que eu não sei o que eu tenho que falar. O Israel me diz agora para eu falar, não vou falar, não vou escrever, sei lá, eu vou escrever isso, que eu vou escrever. É ótimo a parte em que some tudo junto com a copa e o queijo e tudo vai embora. Mas gente, eu digo, gente, eu tô abafando, eu sou o ícone da inteligência, agora tá vindo assim, nossa, que raciocínio, ai. E eu me lembro, daí eu tinha que vir nessa sala buscar o papel, deu pra puta merda, mas vinha, eu digo, tá bom, lá vou eu pegar, gente, sentei. Cadê? Fiasqueira. Mas que bom, Cris, que bom. Eu adorei o desafio, foi bem bom para mim. Eu agradeço o convite, Isra. E bom te reencontrar também. E eu tenho gravado até os meus 97 anos, que a gente dançou no palco da Casa da Cultura e tu puxava minha perna direita, a esquerda saía do chão e tu tinha que ficar com a perna fechada para ninguém ver. Minha perna era na orelha. Hoje a minha perna ainda é uma perna alta, mas ela é um pouquinho para cima de 50 graus. Mas a gente disfarçou bem. A gente acha que disfarçou, não sei se alguém está percebendo. Deixa quieto. Tá bom. Obrigado. Beijão. Beijo para todo mundo também que nos acompanhou. Obrigada.